Quando o senhor começou a escrever, sempre escreveu em português? Comecei a escrever desde os meus 11 anos e sempre em português, pois embora em Macau a comunidade portuguesa local entendesse o chinês, não o domino a ponto de me exprimir nessa língua. Foi sempre em prosa, sob a forma de contos. Cheguei a publicar nos anos 40 do século passado, no seminário diocesano, o Clarim Três Contos. Infelizmente não fiquei com nenhuma cópia. Que autores de Macau estiveram entre suas primeiras leituras e autores brasileiros? Os autores macaenses foram sempre muito esporádicos. Em Macau, nunca houve condições para desenvolver uma verdadeira literatura macaense. A pequenez do território, aliada ao fato de Macau ter uma grande importância para Portugal, não proporcionava a existência de uma comunidade literária. Por isso, as minhas leituras não começaram com autores locais. Sempre tive uma admiração pelos autores brasileiros. A forma desprendida de escrever em português, quase como brincando com a língua de Camões, pondo e dispondo das suas palavras, deram-me uma visão completamente diferente do que ela pode ser, levando-me à sua autêntica redescoberta. Bom, autores brasileiros tenho como referência Machado de Assis, Érico Veríssimo, Gilberto Freire e Jorge Amado, e esses marcaram presença nas minhas literaturas. Escrevendo em português no pequeno país ao lado da China, o senhor se sente de alguma forma solitário? Sempre me senti solitário nessa senda da escrita em português, na Ásia. A falta de incentivo e a indiferença do público desencorajavam sobremaneira quem tivesse o sonho de se ingrar pela escrita. Atrevo-me a dizer que escrever em português neste canto do mundo é puro desporto, que só a paixão o pode justificar. Quem tenha pretensões para voos mais elevados, a escrita em português não lembraria o diabo. Mas a verdadeira solidão está no fato de não haver literatura portuguesa, na acepção mais comum da palavra. Existiram sempre escritores em língua portuguesa, mas em Macau nunca houve a comunidade literária portuguesa. Os livros que se lêem em Macau são de autores oriundos do exterior. Durante a administração portuguesa, houve uma atividade editorial mais intensa, não obstante ter havido publicação de obras de natureza vária. Estava-se longe de se falar uma literatura macaense. Neste ambiente, escrever é penosamente solitário. O que vale é a paixão e a persistência em construir o meu espaço, o meu mundo em que eu me sinta plenamente realizado. O fato de tematizar com frequência casos de amor entre macaenses e chinesas fez com que o senhor sofresse algum tipo de censura? Talvez. Há que entender que em Macau, não obstante a administração portuguesa ter perdurado durante séculos, as comunidades chinesas e portuguesa, em regra, não se misturavam. Viviam paredes meia uma com a outra, mas o cruzamento das gentes era tabu, quer para uma, quer para a outra. Tendo eu nascido no seio de uma comunidade católica e muito conservadora, que foi a comunidade macaense e luso-descendente, não era fácil abordar o tema de amor entre macaenses e chineses, e de certa forma fui censurado. Todavia, isso não me demoveu, antes, pelo contrário, me incentivou a apaixonar-me por este tema, pois, contra tudo e contra todos, também eu me casei com uma chinesa. Como a transferência de Macau para a administração chinesa mudou a vida dos macaenses? A transferência trouxe mudanças para a comunidade portuguesa de Macau. De um modo geral, não se pode queixar muito. Historicamente, os luso-descendentes tinham um papel de intermediário entre chineses e portugueses. Com o retorno de Macau à República Popular da China, o seu papel adquiriu um cunho diferente. O macaense é um tradutor nato, característica que continua a manter. Todavia, agora, ele é um instrumento vivo para a aproximação da Grande China aos países lusófonos, entre os quais se destaca o Brasil. A administração chinesa em Macau soube, ao longo desses 10 anos, manter o espaço natural da comunidade portuguesa e dar voz às suas manifestações culturais. Neste aspecto, apesar de as mudanças poderem ser do desagrado pontual de alguns, elas revelaram-se benéficas para a comunidade. Qual o atual estado da literatura em língua portuguesa em Macau? Há muitos outros autores escrevendo em português? Infelizmente, há poucos que escrevem em português aqui em Macau, e há muito
que não se realizam lançamentos de obras de autores locais. Não existe uma comunidade de escritores em língua portuguesa de Macau, o qual por isso mesmo torna parca ou mesmo inexistente uma literatura macaense. Com todo respeito por todos os que, como eu, fazem da pena a sua sublime paixão. O senhor pretende aderir às normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa? O que pensa dessa meta de padronização da ortografia da língua? Bom, ainda não me sinto atraído pelo fulgur da unificação da língua. Sou um ortodoxo no que se respeita à ortografia. Não menosprezo a utilidade da sua padronização. Há que reconhecer que os escritores de Portugal possam extrair daí algum proveito, apenas no sentido de que as obras possam ser apreciadas pelo grande público brasileiro sem terem de passar pelo crivo da prévia revisão ortográfica pelas editoras do Brasil, como tem acontecido até a presente data. Quanto a mim, a língua é meu instrumento de criação e obviamente é algo com que tenho que me identificar. O português do novo acordo ortográfico não é minha língua, e desta feita vou mesmo ter que correr o risco de me considerar mau escritor.